eu desejo que a paz e a alegria de Jesus ressuscitado estejam neste momento tocando o seu coração. Quero dar continuidade aos comentários formativos sobre a instrução 24 da Congregação para a Vida Consagrada e as Sociedades de Vida Apostólica sobre o exercício da autoridade na Igreja e a obediência. Comentando com a Beatriz e a Eliene, no último encontro que tivemos, sobre esse documento, nós chegamos à conclusão, e eu acredito que todos vocês que estão trabalhando esse documento concordam conosco. Eu penso que não há mais nada a acrescentar a tudo que a Igreja falou através desse documento. Então, não quero acrescentar nada, a não ser minhas reflexões pessoais, que quero deixar como um patrimônio acrescentado ao nosso grande e abençoado patrimônio do carisma, da espiritualidade e da missão. Eu gostaria de passar para vocês como é que seria a vivência, como deve ser a obediência incondicional e amorosa à Igreja, segundo aquilo que o Espírito Santo me inspira. Gostaria que, se você não viu o primeiro vídeo que nós já gravamos, que tem como título Buscar a Face de Deus, você primeiro assista aquele vídeo, reflita sobre ele, reze, depois venha para este. Este vídeo tem por título Visibilizar Jesus Obediente. Eu vou para a segunda frase do ponto número 1 desse documento, que diz assim nos ensina a Igreja: a vida consagrada, chamada a tornar visível na Igreja e no mundo os traços característicos de Jesus virgem, pobre e obediente. E acrescenta, floresce no terreno. Mas o que me interessa para comentar com vocês é isto. A vida consagrada. Até o Concílio Vaticano II, nós falávamos de vida consagrada e estávamos nos referindo aos religiosos e religiosas. Mal sabíamos nós que o Espírito Santo suscitaria na Igreja as novas comunidades, os novos movimentos, onde floresceriam, e graças a Deus continuam florescendo, as vocações consagradas laicais. Existe uma consagração própria para a vida consagrada dos religiosos. Existe uma consagração própria da vida batismal dos leigos. De tudo, quer seja de um jeito, quer seja de outro, as reflexões que a Igreja faz e que eu quero comentar com vocês dizem respeito a nós também. Portanto, vamos lá. A Igreja nos ensina que a vida consagrada, e eu diria, aqueles que carregam no seu coração e no seu convencimento a maravilha do nosso patrimônio espiritual, de modo muito contundente, que são os membros das nossas fraternidades, esse tipo de vida consagrada faz com que nós, consagrados, sejamos chamados a tornar os traços característicos de Jesus, virgem, pobre e obediente, visível na Igreja e no mundo.
essa segunda frase do ponto número 1 é tirada, é inspirada num documento de João Paulo II, de 1996, chamada Vita Consecrata. Quais são os traços que caracterizam Jesus Cristo no Evangelho? Nós poderíamos elencar um monte, mas a igreja enxugou tudo e resumiu nesses 3 pontos. Jesus foi casto, perfeitamente casto, plenamente casto, perfeita e plenamente pobre, perfeita e plenamente obediente. Ele é o nosso ponto de referência. Sem desprezar a castidade e a pobreza, a nossa comunidade, de modo especial a nossa fraternidade, quer enfatizar de modo contundente a característica de Jesus da obediência, a obediência ao Pai. Por isso, a nossa caminhada, a nossa formação, a nossa oração, a nossa missão tem como um ponto focal ir nos configurando cada vez mais com Jesus obediente. Para isso, nós nos inspiramos na palavra da Igreja, em alguns pontos do catecismo. Esses pontos que nós vamos comentar têm fundamento na Sagrada Escritura e na tradição. Por isso, quando nós nos reportamos ao pensamento, ao ensinamento da Igreja, nós temos absoluta certeza de que estamos entrando em comunhão, sem dúvida alguma, com o coração do nosso Pai, que Jesus veio revelar no poder do Espírito Santo. Vamos então partir para alguns pontos do catecismo. Tomem nota, se você tiver o catecismo, é bom você sempre ter ao lado a sua Bíblia e o seu catecismo. E, logicamente, a instrução 24. O ponto 536 do catecismo. Vamos ver como é que a Igreja vê Jesus Cristo. Caracteriza Jesus Cristo como obediente do Pai. 2 frases me impressionam nesse ponto 536. A primeira diz assim: o batismo de Jesus é, da parte dele, da parte de Jesus, a aceitação e a inauguração de sua missão de servo sofredor. Quando Jesus entra no Jordão para ser batizado por João Batista, ali começa a vida pública de Jesus, num ato de humildade. Ele, o Salvador do mundo, se sujeita a entrar na fila dos que se reconhecem como pecadores para receber um batismo de penitência, um batismo de conversão. E nós perguntaríamos do que é que Jesus precisava ser convertido. Ele mesmo fez uma pergunta: de qual pecado vocês estão me acusando? E ninguém tinha o que falar. Mas a obra da encarnação não é uma brincadeira. Jesus não brincou de ser em tudo semelhante a nós, menos no pecado. Ele se fez pecador por nós, sem sê-lo. E assim, uma primeira lição para nós da fraternidade: não existirá apostolado, não existirá nova aliança, não existirá consagração,
se nós não assumirmos a mesma postura de Jesus. Só colaboraremos para a salvação e a santificação dos nossos irmãos se aceitarmos também nós sermos encarnados na realidade da vida pessoal de cada um que nos procura, na realidade comunitária, sofrida, social do nosso povo. Portanto, nós também somos batizados. E, ao sermos batizados, nossos pais e padrinhos deveriam ter os sentimentos do coração de Jesus a nosso respeito. Isto é, eles deveriam desejar o nosso batismo, como hoje nós desejamos o batismo para os nossos filhos e etc., e afilhados, aceitando e inaugurando como uma obra única também nós, com a missão de sermos os novos servos sofredores da nova aliança, instituída por Jesus. Afinal de contas, o Espírito Santo que habita em nós nos faz configurados com Cristo. Nós somos extensão de Jesus Cristo. E a missão que nós levamos adiante, evangelizando, catequizando, formando o nosso povo para esta adesão incondicional e amorosa à Igreja, esta missão é uma continuidade da missão de Jesus. E a segunda frase que me impressionou, desse 536 do Catecismo, diz assim: Jesus já vem cumprir toda a justiça, ou seja, submete-se por inteiro à vontade de seu Pai. Aceita por amor este batismo de morte para a remissão dos nossos pecados. Que frase densa, que frase maravilhosa e de consequências imperscrutáveis. Quando Deus nos criou, quando Deus nos deu a vida, quando Ele nos tornou seus filhos pelo batismo, Ele determinou que nós também viéssemos a este mundo para cumprir toda a justiça. E o que é cumprir toda a justiça de Deus? Viemos para nos submeter por inteiro à vontade do Pai. Isto é, fazer o caminho inverso daquele que Adão e Eva fizeram. Ao invés de se submeterem ao Pai, se submeteram às insinuações do demônio. E nós fazemos com Cristo, por Cristo e em Cristo, um caminho contrário. Isto é cumprir a justiça, cumprir a vontade de Deus. Deus pede, portanto, para nós essa submissão por inteira, à vontade do nosso Pai. Isto pode nos levar à morte de cruz, sermos crucificados. Deus queira que mereçamos sê-lo derramando nosso sangue no martírio, mas, sobretudo, nos pequenos martírios do dia a dia, sem derramamento de sangue, mas com o derramamento da nossa vontade, submissa à vontade do Pai. Como diz a nossa apostila sobre o dom do temor de Deus: fazer não o que me agrada, mas o que agrada a Deus. Eu desejo que esta primeira reflexão, que vai continuar num outro ponto do catecismo, toque o seu coração, suscite uma oração fervorosa
e um desejo tremendo de se configurar com Cristo inocente, Cristo obediente. Amém.